Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos às nossas aulas. Lembrando de você aí fazer um comentário, deixar seu like, compartilhar essa aula e deixar também o seu nome aí, tá certo? Que é muito importante depois lá para as certificações. Sem mais delongas, vamos dar início nessa aula. Nós vamos falar sobre os sonhos. Os sonhos, nós vamos falar sobre os significados, a importância dos sonhos. E se você não assistiu à aula passada, onde, né, foi comentado sobre a importância e algumas técnicas para quando você acordar, você conseguir, né, relembrar aí, recordar dos seus sonhos, porque a maioria das pessoas não lembram o que sonham ou acabam confundindo e misturando as coisas e trazendo algumas memórias falsas, acreditando que fez parte do sonho, mas não fez. Então, nessa aula, nós vamos falar aí sobre os sonhos, tá certo? Então, vamos, sem mais enrolações, aí vamos dar início à nossa aula. Vocês viram que hoje aqui, né, até o nosso estúdio aí está aí, né, relacionado a isso. As borboletas, lembro da programação Monarca, né, que eu falei também. Vamos lá. Então, sobre os sonhos, sabe-se que boa parte das invenções e das obras de cunho artístico teve sua origem através dos sonhos. E esse fato levou o tema a ser um dos maiores mistérios da humanidade. Muitos escritores, músicos e cientistas já revelaram usar os sonhos como fonte de inspiração para as suas tarefas. Dentre eles, destacam-se Beethoven, Wagner e Cannon, um dos maiores fisiologistas da América. Estudos especializados demonstram que as horas de sono não são tão importantes quanto a qualidade dele. O escritor e psiquiatra Narciso Irala disse que não é preciso preocupar-se tanto como dormir, mas antes é preciso aprender a descansar. Não devemos ir à cama para dormir, mas sim para descansar. Apenas para ilustrar, vamos citar aqui alguns gênios que tiveram as seguintes descobertas por meio dos sonhos. Mendeleev, químico russo que criou a primeira versão da tabela periódica. Einstein descobriu a lei da relatividade. Niels Bohr descobriu a estrutura atômica. Fleming descobriu a penicilina. Banting descobriu a insulina. Mendel descobriu as peculiaridades da hereditariedade. A respeito de pessoas que tiveram seus nomes gravados na história e que dormiam pouco, podemos dar exemplos como Benjamin Franklin, Napoleão, Hitler, Churchill, Kennedy, Truman, Thomas Edison. O tempo de sono deles era em média 2 a 3 horas por noite. Santa Colette dormia 1 hora a cada 8 dias. Frisa-se ainda que existem monges na Índia e no Tibete que não dormem há anos. De tudo isso se depreende que o humano não sobrevive sem o descanso, mas o sono é dispensável em diversas hipóteses. Também sabemos, é claro, que as pessoas referidas são exceções. A média dos seres humanos adultos, conforme pesquisas esotéricas, é de 6 horas de sono por noite, para o completo restabelecimento psíquico e físico. Já para as crianças, o indicado é de 10 a 12 horas. Para que tenhamos um sono de qualidade, precisamos, antes de deitar, evitar as emoções fortes. Entretanto, se porventura elas vierem, acalmarmos-nos uma vez deitados. Devemos nos desinteressar por tudo até vir a dormir. Então, relaxaremos os olhos, os maxilares e respiraremos lenta
e profundamente, nos concentrando no descanso e não necessariamente no sono. No que concerne os mistérios do sono, em 1953, neurologistas americanos descobriram movimentos oculares que eram produzidos durante etapas do sono. Chamaram a descoberta de REM, ou movimento rápido dos olhos. Verificaram que os sonhos ocorriam durante esses movimentos período REM. Temos em média 5 a 6 sonhos por noite, embora na maioria das vezes não nos lembremos deles. No período REM, o cérebro apresenta uma atividade eletroencefalográfica muito semelhante àquelas dos momentos em que estamos acordados, com o aumento dos batimentos cardíacos, do consumo de oxigênio, do fluxo sanguíneo e da temperatura cerebral. O esquecimento dos sonhos se deve ao adormecimento da consciência, a qual se encontra apenas 3% desperta, como já falamos aqui nas nossas outras aulas, sendo o ego o grande responsável pelos outros 97% que estão aprisionados nas ilusões e nos apegos materiais. Acerca do tema, Jung se aprofundou e buscou conhecer os significados. Afirmou ele: muito dificilmente os sonhos se desenrolam claramente do começo ao fim. Os mais comuns parecem coisas bobas e por isso são depreciados. Rejeito a abordagem preconcebida que afirma que um sonho é uma distorção, pois aí enxergo que se não o entendo é porque minha mente é que é distorcida e não estou tendo a percepção que deveria ter. Palavras aí do Jung. Mas o que vidas passadas, arquétipos e sonhos? Vamos falar sobre isso aí. Vidas passadas, arquétipos e sonhos. Sonhos podem revelar acontecimentos de vidas passadas, principalmente quando vêm em forma de intuição para solucionar conflitos desta vida ou compreendê-los. Há pessoas que têm imagens precisas de existências anteriores durante o sono, porém, na maioria das vezes, o inconsciente se manifesta por meio de simbologias que não tão claras, que ainda assim tendem a ter efeitos de entendimento, caso a percepção do ser esteja avançada. Há quem sonhe seguidamente com outras civilizações, outras culturas, outros formatos de realidade. Às vezes, isso tudo é reflexo de antigas existências. Os karmas também se apresentam muitas vezes à maneira de sonho. Os símbolos buscam nos mostrar a fonte de nossos erros passados para que não tornemos a incidir neles. Infelizmente, por vezes não temos aguçada a análise para concluir que muitas imagens que nos parecem dizer respeito aos alertas provenientes de outras vidas, no geral, cenas de vidas passadas, se exibem procurando exemplificar atitudes que não devemos mais ter, caminhos que não devemos mais continuar trilhando. Entretanto, somente o desenvolvimento da consciência pode nos ajudar a interpretá-las com acerto. O inconsciente também se utiliza dos arquétipos para se manifestar nos sonhos. Arquétipos são figuras eternas que sempre existiram no inconsciente das pessoas. Por exemplo, a mesma imagem que um descendente dos lemurianos reconhecia há mais de 20 anos ainda é entendida nos dias atuais, mesmo que inconscientemente. Do mesmo modo, será compreendida
por todas as pessoas daqui a milhões e milhões de anos. Os arquétipos estão demonstrados no tarô, livro sobre o qual nós falamos aí no módulo anterior, e ilustram os significados absorvidos instantaneamente. Exemplos: qualquer um que se depare com uma caveira se lembrará da morte, bem como, ao vermos um rei, nos virá à mente o significado da nobreza, da riqueza. Quem vê a balança recorda-se da justiça, ainda que essa pessoa de nada conheça sobre o esoterismo. No livro A Doutrina Secreta de Anahuac, Samael explica com detalhes como deve ser o preparo do gnóstico para que possa descansar com qualidade. Samael orienta que, antes de dormir, evitemos ingerir alimentos de difícil digestão. Também nos fala para harmonizarmos o ambiente com organização, cores e aromas adequados ao perfeito sono. As cores mais indicadas, segundo ele, são azul, vermelho e amarelo, posto que representam as forças primárias da natureza. Também que não devemos nos movimentar tão logo acordemos, pois isso dissiparia possíveis recordações astrais. Devemos, isso sim, nos concentrar em trazer à memória as experiências que tivemos durante o estado de adormecimento físico e cada vez aperfeiçoarmos mais essa prática, objetivando assim o desenvolvimento da consciência. Vamos ver um pequeno trecho do livro aí de Samael. Ele diz o seguinte: se porventura de nada se lembrar, o discípulo deve iniciar um exercício retrospectivo, tendo como base a primeira imagem, o primeiro pensamento ocorrido no instante preciso ao despertar, pois tal pensamento encontra-se intimamente associado ao último sono, ao último sonho. Esse exercício deve ser feito antes do estado de vigília, ainda durante o estado de sonolência, procurando seguir conscientemente o desenrolar do sonho. Mas vamos ver agora possíveis significados de alguns sonhos. Eu vou falar aqui, né, alguns possíveis significados de algumas simbologias que podem aparecer aí nos seus sonhos. Dizemos possíveis porque precisamos dar atenção primeiro ao que nossa intuição diz respeito. A voz interior deve prevalecer as informações externas. Dito que cada mundo é único, logicamente, duas pessoas podem sonhar com a mesma coisa e ter aí significados diferentes para cada uma delas, pois a interpretação depende muito das experiências, dos meios e dos desejos inconfessáveis dentre infinitas outras variáveis. E é sempre essencial, na hora de interpretar um sonho, perceber quais sentimentos e ideias estão relacionadas ao episódio sonhado. Mas é claro que os significados aqui são baseados em estudos do inconsciente e da forma pela qual ele se manifesta. Vamos falar sobre alguns. Aborto, graves decepções, ver um aborto, enfermidade séria. Afogado, ver um afogado, herança, avanço hierárquico no trabalho, seja externo ou interno. Água que sai da pedra, energia sexual. Águia, sonhar com águia, representa o espírito. A águia voando rapidamente, sucesso na vida. Um voo lento, estagnação na sua jornada. A águia retida, resultados nulos. Banho em água suja, enfermidades, dor, tragédia. Banho em águas puras, saúde,
harmonia. Sonhar com barco ou canoa, necessidade de trabalhar na alquimia. Beijo, sonhar com beijo, benefícios e satisfações. O sonhador é beijado na testa, matrimônio. O sonhador é beijado na boca, imprudência no amor. Burro, sonhar com burro, se refere à mente. Cachorro que ataca, ataque de um amigo. Se ele morder, haverá danos. Sonhar com carruagem, refere-se ao corpo físico. Casamento, se duas pessoas se veem casando e vestidos de noivos, é sinal de desencarne. Sonhar com chuva, lágrimas e sofrimentos. Sonhar com coruja, forças negativas, magos negros. Já sonhar com criança, nossa parte espiritual e consciência. Sonhar com datas, anunciam acontecimentos importantes. Devem ser anotadas e interpretadas de acordo com a Cabala. Não sabe o que é Cabala? Já comentamos sobre ela aí em outras aulas. Defecar, eliminar defeitos. Dente, sonhar com dente. Os dentes superiores referem-se à família, os inferiores aos amigos. Dentes sadios, riqueza, poder, saúde. Dentes sujos, vergonha na família. Dentes cariados, morte de um parente. Um dente novo, nascimento. Dentes que caem, enfermidade ou morte. Dente que se quebra, morte. Doce, sonhar com doce, refere-se a amarguras. Escada, caminho iniciático, deve-se seguir. Espinho, vontade superior, sofrimento voluntário. Sonhar, estar na cadeia, karma a pagar. Flauta, sonhar com flauta, sabedoria, alegria. Sonhar com flecha, mensageiro. Se quebrada, incapacidade. Se recebe uma flechada, perigo. Se for flechada de uma mulher, guerra amorosa. Sonhar com fogo, paixão, trevas, ódio, falta de calma, renovação. Sonhar com insetos, larvas astrais, a necessidade de limpeza. Sonhar com inferno, violação às leis divinas. Sonhar com jardim, felicidade espiritual. Livro. Quando se recebe um livro de um mestre, é sinal de que nada se sabe dos mundos internos. Ignorância espiritual, necessidade de aprender. Leão. Leão que ataca, justiça, lei em ação. Karma. Se o leão é manso, a lei está a favor. Lua, sonhar com lua. Egos, defeitos. Sonhar com mar tormentoso. Não há domínio sobre as paixões. Já sonhar com mar manso, castidade, pureza, perfeito domínio sobre as paixões sexuais. Sonhar com montanhas, a meta espiritual, o caminho, o plano astral. Sonhar com a morte de um filho, provas. Multa, sonhar que levou uma multa. Involução, retrocesso espiritual. Navalha, se sonhar com navalha. Varão, cortar com a navalha algo concluído. Nuvens, mente opaca, presa a ideias e dogmas. Já sonhar com pedras, contradições. Peixes, pesca. Peixes mortos, doença, problemas. Peixes vivos, vitalidade. Relógio, o tempo, é chegado o momento. Então, se você aparecer um relógio aí no seu sonho, está na hora aí, tá certo? De alguma coisa acontecer. Sonhar que está morto, morte do ego, aniquilação budista. Serpente, serpente que ataca,
mulher que nos seduzirá ou vice-versa, perda de energia, traição, serpente mansa, domínio sobre as paixões sexuais, forças acumuladas. Sonhar com tigre, traição, tigre ou tigres trabalhando, mestres trabalhando em favor de um estudante. Touro, inimigos, às vezes representa a ira, outras vezes a paciência e o trabalho. Urinar significa abundância. Ver-se nu, sem roupas, amargura, dor. O mesmo significado tem o de ver-se com roupas íntimas. Voar, sonhar que está aí voando, avanço espiritual, certo grau de consciência desperta, porém, deve-se interpretar como se sente ao estar voando. Xadrez, jogar inimizades ou prejuízos à vista. Sonhar com xícara, saúde. Zebra, vitória sobre os inimigos. Registre-se que todas as pessoas, ao dormirem, deixam os corpos físicos e viajam com os seus corpos astrais, geralmente repetindo o que fizeram durante o dia. As experiências do nosso corpo astral dá-se o nome de viagens astrais, ainda que não nos lembremos delas devido à parte ínfima de consciência desperta que temos. Elas ocorrem sempre que dormimos. A Bíblia também apresenta passagens sobre os sonhos, como aquela em que José, o filho de Jacó, foi escolhido para governar o Egito, por ter traduzido o sonho do faraó. Jacó, em sonho, viu uma escada que da terra chegava às portas do céu, e uma infinidade de anjos descendo e subindo. No alto da escada estava o Senhor, Deus de Abraão e Isaque. Mas o sono da consciência e como acabar com ele. Samael, em sua obra Astrologia Hermética, diz que dois fatores principais levam ao adormecimento da consciência: a identificação e a fascinação. Quando nos identificamos com qualquer evento de nossas vidas, passamos a ser esse evento e esquecemos-nos de quem nós somos. Perceba que quando nos envolvemos com um filme, sentimos a fúria ou o amor dos personagens. Estamos naquele ambiente e não sabemos. Temporariamente, quem somos nós? Ao nos identificarmos com uma situação, nos fascinamos com ela, nos tornamos ela e nos perdemos de nós. Vejamos alguns trechos da dita obra, então. São milhares e milhares as circunstâncias que produzem a identificação, a fascinação e o sono. As pessoas se identificam com as pessoas, com as ideias e a todo o gênero de identificação seguem a fascinação e o sono. As pessoas que morrem deixam de existir, porém, o ego, o eu, continua nas religiões suprassensíveis depois da morte. Na hora da morte, o ego escapa com seus sonhos, sua mundanidade e passa a viver no mundo dos mortos com eles. Prossegue sonhando e com a consciência adormecida como um sonâmbulo. Caminha inconsciente, adormecido. Quem quiser despertar a consciência deve trabalhar aqui e agora. Temos a consciência encarnada e por isso devemos trabalhar ela aqui e agora. Quem desperta a consciência aqui, neste mundo, a desperta em todos os mundos. Quem desperta a consciência neste mundo tridimensional, desperta na quarta, quinta, sexta e sétima dimensões. Conforme Samael, a maior dificuldade para o início da prática do despertar é que a maioria
das pessoas não aceita estar dormindo. É um trabalho penoso convencer as pessoas de sua própria inconsciência. A chave, segundo ele, para que nos mantenhamos conscientes é a constante recordação de nós mesmos, a autoobservação permanente de nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. Basta um único minuto de distração e voltamos a dormir. Mas alguns trechos aí de seu livro. Quando aprendemos a viver despertos de momento a momento, deixamos de sonhar aqui e fora do corpo físico. Urge saber que as pessoas, ao dormirem na cama, saem de seus corpos físicos, mas levam seus sonhos. Vivem nos mundos internos sonhando. Quando regressam ao corpo físico, continuam sonhando. Se alguém aprender a viver desperto de momento a momento, deixa de sonhar aqui e nos mundos internos. A pessoa que tem a consciência desperta deixa o corpo físico a dormir na cama, enquanto vive e trabalha conscientemente nos mundos superiores. Ela não sonha durante o descanso do corpo, pois vive acordada nos locais onde os outros estão sonhando. É por isso que pode, aliás, ver os sonhos das outras pessoas, sentido espacial. Quem é consciente não tem problemas para se desdobrar. As dificuldades de desdobramento só ocorrem com as consciências adormecidas. Como já ficou claro que o único jeito de despertarmos nossa consciência é através da autoobservação constante e rigorosa. Samael complementa indicando: para que essa tarefa seja cumprida com êxito, devemos dividir a atenção em 3 pontos: sujeito, objeto e lugar. Estar focado no sujeito significa jamais esquecer de si mesmo, não se deixar levar pela identificação e nem pela fascinação. Se concentrar no objeto nos conduz a analisar detidamente qualquer lugar para onde formos. Enquanto nos perguntamos: que lugar é este? Onde estou? Por que estou aqui? No que concerne ao lugar, destaca-se que podemos estar em outra dimensão durante o momento da concentração plena. A natureza tem 7 dimensões. Lembre-se que já falamos disso. Inclusive, vale a pena relembrar neste assunto que tudo o que existe no mundo físico teve início na 4ª dimensão, que é a dimensão dos sonhos. Por isso, várias das invenções foram reveladas em sonho. Afinal, como disse Denis em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. Sobre a verificação da dimensão, Samael nos dá uma peculiar dica. Vejamos, então, mais ensinamentos de Samael no livro que falamos antes. Não nos esqueçamos jamais da questão das 7 dimensões da natureza ao observarmos um lugar. Convém perguntarmos: em que dimensão me encontro? A seguir, procurar verificar dando um saltinho o mais longe possível com a intenção de flutuar no ambiente que nos circunda. Lógico, se flutuarmos, nos encontramos fora do corpo físico. Não devemos nos esquecer jamais que quando o corpo físico dorme, o ego, com os corpos lunares e a essência dentro, perambula inconscientemente como um sonâmbulo no mundo molecular. Samael acentua que o ser, o íntimo de cada pessoa, tem 2 almas gêmeas, a espiritual e a humana. O ser do animal intelectual comum não nasce, não morre e não reencarna. Somente manda cada nova personalidade ao mundo. Envia a essência para animar o corpo físico. E saibam que o Buda, a essência está depositada dentro dos corpos lunares com as quais se veste o ego.
Falando de uma forma mais clara, diremos que a essência está, infelizmente, engarrafada no ego lunar. Os perdidos descem, a descida aos mundos infernais tem por objetivo destruir os corpos lunares e o ego, mediante a involução submersa, só destruindo a garrafa livramos a essência. Então, falamos aqui sobre os sonhos, sobre alguns significados, sobre a importância de nos recordarmos aí do que nós sonhamos, sobre a importância, né, de nós termos a intuição, né, para dentro, né, do universo de cada um, compreendermos o significado para algumas palavras, alguns símbolos, alguns objetos, e a importância de você estar consciente dentro de um sonho, claro, é um, é um pouco mais além você conseguir essa proeza, mas quando você consegue estar consciente num sonho e você sabe que o sonho acontece na quarta dimensão, lá existem muitos sonhadores, todos que dormem estão lá. É muito fácil você conseguir adentrar num sonho alheio, por exemplo. Mas mais adiante no curso, nós vamos entrar aí nesse universo um pouco mais, digamos assim, exigido, né? Por isso de você ir praticando os exercícios que nós estamos deixando aí, né? Principalmente deixamos nas aulas anteriores, pois um certo domínio sobre aqueles exercícios, né? Você praticando aquilo de uma forma, digamos assim, constante, você estará preparado para os próximos exercícios ficarem, digamos assim, mais fáceis para você, para seguir, né, rumo a isso que nós estamos apenas comentando agora. Lembrando que cada aula é uma peça num quebra-cabeça. E a nossa próxima aula será sobre viagem astral, né? Então, gostou dessa aula aqui dos sonhos? Fez sentido para você? Você já sabia? Teve, né, alguma novidade ou não? Deixe seu comentário aí, tá? Deixe seu nome, seu like no canal. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Vou deixar as aulas um pouco mais, né, sem tantos comentários assim que eu faço antes ou depois. Eu acho que todos os recados eu já cansei de passar aí, então vamos focar mais agora só nas aulas mesmo, tá? Então, obrigado a todos, abraço, obrigado por estarem aí, até mais, até a nossa próxima aula, Viagem Astral. Valeu, até!